Se a democracia está internamente ameaçada, é porque está em crise. Deixou de ter legitimidade para setores importantes da sociedade. O populismo bolsonarista é justamente uma resposta a essa crise. Sim, é ser antissistema. É contra o sistema podre que ninguém aguenta mais. A queixa dos bolsonaristas é que na democracia liberal vigente, o Estado foi capturado por elites, progressistas e corruptas, que não deixam espaço para atores políticos conservadores. Deve ser só na visão do bolsonarismo, né, Hortelado? Esse diagnóstico é responsável pela radicalidade da resposta bolsonarista, um movimento que desde o princípio tensiona os marcos liberais da Constituição. Os liberais, meu Deus, eu amo eles. Ao adotar uma resposta militante contra o bolsonarismo para tentar defender a democracia, a justiça contém certos arroubos, mas também amplia a crise, fazendo os bolsonaristas, que já não confiavam na democracia atual, sentirem que são ainda mais perseguidos e que definitivamente não há lugar para eles no sistema. A contraofensiva populista então se intensifica, alimentando uma espiral de radicalização, né? E ele diz que a armadilha populista, a culpa ainda é de vocês. A culpa ainda é de vocês. Aí agora você vê, ó, na hora de explicar por que, na visão do bolsonarismo, o judiciário não é imparcial, né? Aí ele vem. Quando assumiu a presidência, né, como pensa um bolsonarista? Quando assumiu a presidência, em 2019, Bolsonaro foi tolhido pelo Supremo, que anulou inúmeras medidas do Executivo, principalmente no período Fique em Casa. Ao agir assim, o Supremo sequestrou a soberania popular expressa no voto a Bolsonaro. Depois das eleições de 22, Bolsonaro foi atrapalhado de todas as maneiras por um TSE enviesado. É só o bolsonarista que pensa nisso, né? Porque é mentira. Mesmo depois de perder a presidência, ele foi prejudicado pela justiça com a acusação fantasiosa de golpe de Estado que serviu apenas para caçar seus direitos políticos. Quando os bolsonaristas apelaram então para os Estados Unidos em busca de socorro, o Supremo respondeu colocando a tornozeleira no ex-presidente. Isso aqui é tudo fantasia da cabeça de bolsonarista. Agora, a prisão de Bolsonaro é iminente. Não há mais saída para os conservadores no regime atual. Eles estão condenados a tentar destruí-lo. Verdade, né? É tudo conspiração. Esse entendimento que se consolida numa parcela ampla da população precisa ser revertido, enquanto ainda há tempo. Vocês acham que ainda há tempo de reverter esse entendimento? Se o Supremo entendeu que precisa adotar a tese da democracia limitante, ele precisa se tornar político por inteiro e não apenas pela metade. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim, né? Mano, o que é que tu quer falar, né, dessa história de político por inteiro? Mas é o seguinte, né? Hoje, o Supremo é político ao agir duramente na proteção das instituições democráticas, né? Ele está protegendo as instituições. Não, eu acho que ele é político ao agir de uma forma, assim, que a própria imprensa diz que está 100% aliada ao Lula. Mas não é político ao não se preocupar com como suas ações podem ampliar a crise da democracia, né? Então, o que é que o Papo Hortelado quer falar? Tem que ser 100% político. Além de agir politicamente, tem que pensar nos impactos políticos das suas ações. A missão de uma justiça que queira proteger a democracia liberal é dupla. Por um lado, ela precisa conter excessos antidemocráticos com firmeza. Por outro, não pode fazer isso de maneira que seja percebida como parcial, impedindo a expressão política dos conservadores. A justiça tem de ser firme na proteção das instituições, mas de maneira técnica, serena e proporcional, para que os conservadores que votem Bolsonaro sintam que podem contar com ela, desde que não hajam contra a democracia. A justiça tem falhado na segunda missão. Falhado para ser uns 5 anos, né? Tem 5 anos falhando. Mas agora vai. Ainda há tempo, né, Pablo Hortelado? Ainda há tempo. Aí ele encerra dizendo: se quiser evitar que a crise da democracia se agrave, o Supremo precisa de sensibilidade estratégica e visão de longo prazo. Vocês acham que existe alguma chance disso acontecer? Não basta conter o populismo, é preciso também desarmá-lo. Não adianta vencer as primeiras batalhas se essas vitórias contribuem para a derrota na guerra. E esse final talvez seja a parte mais curiosa, né? Então, assim, existe uma possibilidade do sistema perder a guerra? Venceu as batalhas, mas no final perdeu? Né? Que coisa, viu? A primeira vez que eu tô vendo alguém na Globo levantar uma possibilidade de, no final, mesmo após perder inúmeras batalhas, o bolsonarismo ser vitorioso. Nossa.
Marca, a gente está vivendo um período curioso. Estamos vivendo um período curioso no Brasil. Mas, enfim, você vê, né? Também do consórcio, o Mário Sabino, fundou lá o Antagonista, antes tinha trabalhado na Veja, amigo do Mamateiro Mainardi. Bolsonaro praticamente preso. Estamos em uma guerra com os Estados Unidos. E aí, diferente do Pablo Hortelado, o Mário Sabino não fica de rodeio. Eu acho que ele fala o que tá todo mundo percebendo, mas que tem medo de falar. Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes, recolhimento domiciliar noturno, proibição de sair de casa nos finais de semana, proibição de se ausentar de Brasília, proibição de comunicação com embaixadas, proibição de contato com filha do Ardo e demais investigados. Bolsonaro foi praticamente preso. As justificativas policiais para a decisão devem ser deixadas em segundo plano, inclusive as eventuais provas contra Bolsonaro que foram obtidas na busca e apreensão realizada pela PF na casa dele. Está claro que o principal objetivo do ministro foi responder à chantagem tarifária do Trump, antecipando-se também a retaliações que o presidente americano poderá vir a tomar contra o próprio ministro e outros colegas. Então parece que não estamos numa decisão técnica. Integrantes ou não das torcidas organizadas da política nacional internacionalizada, os brasileiros estão todos na mesma nau dos insensatos. Já começa a deixar o terreno do improvável para adentrar o campo do impossível que, com Bolsonaro submetido a medidas restritivas de liberdade e Lula apostando em patriotadas para ganhar simpatia da patuleia, que Trump aceite negociar um acordo para baixar a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Talvez até Trump aumente a taxa ignominiosa. O risco é tamanho que mesmo Flávio Bolsonaro já tenta frear os ímpetos do presidente americano. E aí coloca ali um tweet que o Flávio fez e que depois ele apagou. Falando, Trump, né? Considere aí, irmão, suspender e coloque só uma sanção na pessoa em específico. Que tá ruim, irmão. Tá ruim. Aí o Mário Sabino diz, né? O Flávio apagou o post, mas é rezar para que o Trump se segure. Porque, caso contrário, no plano econômico, sangraremos na forma de crescimento menor e mais inflação, para não falar da danação das empresas que negociam com os americanos. Já no plano institucional, não há o que fazer. Ainda que haja sanções individuais por parte de Washington, podemos esquecer de vez qualquer autocontenção da parte do Supremo. Tá lá o Paulo, não, o Supremo precisa pensar, não pense, não, porque é assim, né? E o Mário Sabino, assim, pode esquecer. Pode esquecer. Em especial do ministro cheio de testosterona que se tornou o grande inquisidor nacional, com todas as implicações deletérias disso para o Estado de Direito.